Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa aula de história. Vamos corrigir a nossa atividade, que ficou na página 41, e só ficou uma questão. Nós vamos responder mesmo daqui mesmo. Você abre o seu livro aí, que eu estou com o meu aqui aberto, ok? Vamos lá. A questão diz o seguinte, os elementos geográficos retratados na imagem contribuem para comprovar as pesquisas que relacionam a formação das cidades, estado e as condições geográficas. Justifica. Então, o assunto que a gente viu na página anterior foi o quê? Foi se cada cidade é um estado e por que elas se formaram as cidades e estado. Então, isso era uma questão. Como é que você respondia? E você, para justificar, primeiro você dizia sim, e depois você ia justificar. Você dizia sim, pois as imagens retratam montanhas, não é isso? E que dificulta a comunicação entre as diferentes cidades e estado. Você ia lá na imagem e respondia desse jeito, ok? Está tudo bem, quem fez. Então, agora vamos abrir nosso livro, para nós dar continuidade ao nosso assunto. Na página seguinte, que é a página... que é a página do livro 42. 42. E para a gente dar continuidade, das cidades e estado, não é isso? Cada cidade um estado. Nós vamos dar continuidade aqui, que é o quê? Falando um pouquinho da democracia da Antenas. Tá? Em Antenas, democracia em Antenas. Veja só aqui, ó, diversos elementos que conhecemos atualmente surgiu o quê? Surgiram há mais de 2000 anos na civilização grega. Então, você pode observar que há muitos e muitos anos surgiram esses elementos aí, né? E que alguns desses elementos são democracia, que é o quê? O teatro e as Olimpíadas. E a democracia, por exemplo, ela surgiu em Atenas, que era uma das cidades, estados, sede da Grécia. Então, ela surgiu em Atenas e foi uma de quê? Das cidades, estado da Grécia, ao você observar aí no texto. E você já viu falar em democracia? Já? Quem já viu? Sabe o que é isso? Significa a democracia grega? Vamos descobrir como era ela. Então, a gente vai descobrir que nós vamos passar para outra página, depois a gente retorna para essa página aí para a gente ver essa atividade aí. A democracia para a cidade. Vamos ver essa página aqui. A cidade e estado de Antena era dividido em 3 grupos. Os cidadãos, pessoas nascidas na cidade, e os estrangeiros. Também são chamados de métacos. E os escravos. Então, a cidade de quê? A cidade do estado de Antenas era dividida em quê? Em quantos? Em 3 estados, que são esses aí, que eu falei na estante, que é cidadão, que é os cidadãos, as pessoas nascidas na cidade, que eram aquelas pessoas que tinham que ser nascidas na cidade, ou estrangeiros também, que são chamados de metecos, e os escravos, não é isso? Então, são esses 3 aí, grupo de pessoas. E aqui diz o seguinte, que na maioria, os escravos eram o quê? Os escravos eram simplesmente prisioneiros de guerras e responsáveis por diversos tipos de trabalho. Eles trabalhavam em quê? Eles tinham que trabalhar em quê? Na agricultura, nas casas das cidades, dos métacos, e nas construção de obras, cidade, entre outros locais. Então, tudo isso aí quem fazia eram os escravos. Além deles serem prisioneiros, eles faziam todas essas coisas aí. Também. E possuiu escravo, era demonstração de riqueza.
e possibilitava ao cidadão mais tempo livre para participar da política. Então, ó, possuir escravo era uma demonstração de riqueza. Então, quer dizer, quem tinha escravo era bastante rico. Quer dizer, que só quem era rico quem tinha escravo. Aqui, essa pirâmide aqui, deixa eu aproximar aqui ela. Bem aproximada. Que aqui eu aproximar bem aqui ela um pouquinho. Bem aproximada mesmo, que é para me ver bem aqui esse tipo de pessoas que estão aqui nessa pirâmide. Aproximar. Ó, aqui, por exemplo, como eu já falei aqui, possuir escravo era a demonstração de riqueza, como eu já falei, né? E possibilitava ao cidadão mais tempo livre para participar da política. Então, aqui nessa pirâmide aqui, ó, aqui você observar aqui, daqui, dessa linha aqui, descendo para cá, que significa o numeral 1, o que são? São cidadãos, homens nascidos em Atenas e grandes pequenos proprietários e artesãos ou comerciantes. Esse grupo aqui é o grupo dessas pessoas que cabe aqui, que é o número 1. Agora veja aqui no número 2. Número 2, aqui são os metecos, estrangeiros livres e artesão e comerciantes. Aqui nesse grupo 2 aqui, ó, você observa que eles são os metecos, são um grupo de pessoas chamadas metecos. E aqui são os escravos, que é o quê? Os escravos prisioneiros, né, prisioneiros de guerras e agricultores e construtores. Você observa aqui são os grupos de escravos. Então, vocês viram que são 3 grupos lá no começo, e aqui na pirâmide também está identificando os mesmos 3 grupos. Observe aí. Deixa eu passar agora para aqui. Aqui diz o seguinte. Ó, durante esse período, a forma de governo de Antena era o quê? Era a democracia, em que os cidadãos eram os responsáveis para governar. A região não havia eleição, e os governantes eram escolhidos pelo sorteio, quer dizer, que não tinha a eleição, e quando ia escolher os governantes, tinha que fazer um sorteio. Para ser considerado cidadão, era necessário ser um homem nascido na cidade, filho de pai e de mãe ateniense, e ter mais de 18 anos de idade. Então, aí era um dos objetivos especial que tinha que ter, né? Para poder ser considerado, tinha que ser um homem considerado um homem nascido, né? Na cidade de Antena, filho de pai, e tem que ter a idade até 18 anos. Em qualquer cidadão podia fazer, e qualquer cidadão podia fazer o quê? Parte do governo e participar da vida política. Só os estrangeiros e as mulheres escravos não tinham direito político e não participavam do governo, viu? Quer dizer que os estrangeiros e as mulheres e escravos, eles não tinham direito de participar, não tinham direito de político e nem participar dos governos. Então, aí foi a nossa aula de hoje. Então, eu vou marcar aqui a atividade do livro, que é para vocês fazerem em casa, ok? A nossa atividade do livro será essa. Você vai, a página 42, que tem esses balões aqui, né? Que vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar o que significa a democracia grega. Vocês vão descobrir nesse balão aqui. Vocês vão descobrir que foi a primeira parte que a gente começou. Aí vocês vão fazer um X, né? Nessa aqui, vocês vão observar a imagem, é possível identificar a diferença entre a definição de democracia, como ela funciona em Atenas, e pintar os 2 balões que retrata essas diferenças. Então, vocês vão ter que escolher do balão e pintar a resposta certa. E nessa outra questão aqui, é a página 43, que é o quê? Só é uma questão. Você vai responder quem era considerada a cidade em Atenas. Aí você vai responder. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.